Nós vamos tomar mais uma porção de Efésios, dentro daquele propósito que nós estamos de olhar para a obra do Espírito Santo, né, na glorificação da igreja. Então, para que aquele propósito de Deus, aquele que Ele determinou antes da fundação do mundo, né, seja cumprido. Vamos ler aqui. Não tem problema, deixa. Depois tira. Lagartixa. Só um pedacinho. Não ignorou, né? Bom, vamos em Efésios capítulo 3. Vamos ler aqui do verso 14, 3:14 até 4, o verso 6. Por esta razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, te bendizer por tão grande misericórdia sobre nós, Senhor. Só por o Senhor nos amar de tal maneira, Senhor, homens e mulheres que te desprezavam realmente, que estavam separados, que eram inimigos de ti pelas obras malignas, Senhor. Mas o Senhor não olhou para nada disso. O Senhor olhou somente para o teu amor, Senhor, nos deu seu Filho unigênito, Senhor, para vir, para se humilhar, Senhor, se fazer homem e ir até a morte de cruz, Senhor, e morrer por nós naquela cruz, Senhor. Sim. E desde então o Senhor vem com a tua mão graciosa, poderosa, misericordiosa sobre cada um de nós, em fazer uma obra em nós, Senhor, nos libertar dos nossos pecados, Senhor, nos remir de toda iniquidade, Senhor, nos selar com seu Santo Espírito da promessa. Amém. E o Senhor aí vim também com a tua mão graciosa e abrindo os nossos olhos, mostrando o mistério da tua vontade, Senhor, os seus conselhos. Senhor, que nessa noite o Senhor abra um pouco mais a tua palavra para nós, Senhor. Senhor, nós necessitamos compreender os teus propósitos, Senhor. Aquilo que diz que tudo contribui para o bem daqueles que são chamados segundo o teu propósito, segundo o teu decreto, Senhor.
a um decreto teu, a algo que o Senhor decretou, algo que o Senhor determinou, Senhor, antes da fundação do mundo no teu Filho. O Senhor vai cumprir isso, Senhor. Então, Senhor, não nos deixe enganados, não nos deixe sem visão, não nos deixe sem compreensão, Senhor, para que a gente nos dê também sabedoria espiritual, Senhor, para que nós possamos andar de maneira digna do Senhor, te agradando em tudo, Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no teu conhecimento. Como diz a tua palavra ali, Senhor, pleno conhecimento de ti mesmo. Senhor, nos colocamos em tuas mãos, Senhor, nesta noite. Nos dê a tua medida que o Senhor preparou para nós nessa noite. Não a nós, mas ao teu nome da glória. E como o Senhor Jesus disse, Senhor, nós estamos aqui para falar, mas não temos que falar o que queremos falar, mas o que ouvimos, isso falamos, Senhor. Então, o que temos ouvido de Ti, o que temos aprendido do Teu Espírito Santo, é disso que falamos a espirituais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, irmãos, em muitos lugares das Escrituras, podemos pegar um texto, Daniel, capítulo 4, né? Mas há muitos textos das Escrituras que o Senhor, ele revela a sua soberania. Então, não é um assunto que Deus vai mudar. Aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo, Ele vai cumprir, né? Então, você vai ver isso em muitos lugares. Eu cumprirei toda a minha vontade. Quando até o irmão leu esse texto lá do Salmo 19, quando fala da lei, a gente pensa que lei tem significado com os mandamentos de Deus, né? A lei cerimonial, a lei moral, né? Mas a palavra de Deus, ela é lei. Por quê? Porque lei é uma coisa que Deus falou e não volta para Ele vazia, né? Isso está escrito lá em Isaías 55. Tudo que Deus determinou, tudo que saiu da boca de Deus, ela não volta para Deus vazia. Ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei, né? Então, tudo que Deus disse, irmãos, não volta atrás, né? Mesmo que Deus se arrependa, mas Ele não volta atrás, né? Ele vai, aquilo que Ele prometeu no Filho, nós já ouvimos isso, né? Lá em Gênesis 6 fala sobre isso, que Ele se arrependeu de ter criado o homem, mas o plano dele, Ele continuou. Então, Noé achou graça e ali foi. O Senhor também, por muitas vezes, a humanidade, o homem, sempre trouxe tristeza ao coração do Senhor, mas o Senhor sempre encontrou os seus remanescentes, né? Pela qual esse propósito de Deus vai chegar até o final. Então, irmãos, Nabucodonosor teve que sentir isso na própria carne, né? Ele foi comer ervas com os bois durante 7 anos, e ele teve que entender, né, como nos diz no capítulo 4, que o céu reina. Aleluia. Né? O céu reina. Então, quando ele chega no verso 35, ele diz assim: todos os moradores da terra são reputados em nada. Isso é o que Nabucodonosor viu, quando ele viu que o céu reinava, né? Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Né? Então, nada pode deter a mão de Deus. Então, a promessa dele, irmãos, é com o Filho. A promessa dele é com o Filho, com a pessoa de Cristo. Não são com os desobedientes, não são com os pecadores. A promessa dele é com o Filho. Então, o Senhor cumprirá o que Ele disse. Quando nós lemos lá em Efésios 1, que tudo que Deus está fazendo é para convergir todas as coisas em Cristo, né? Ou para Ele encabeçar todas as coisas. Então, tudo que está no céu, que está na terra, né? Então, o Senhor está cumprindo a sua vontade. Ainda que alguém a tenha por tardia, né? Como Pedro fala lá na segunda carta, né? Ele está dizendo, as pessoas dizem: mas ele não disse que a volta dele, desde quando eu sou criança eu ouço falar sobre isso, né? Ainda que alguns a achem por tardia, né? Mas o Senhor cumprirá toda a sua vontade, irmãos. Ninguém pode estorvar a mão de Deus, ninguém pode dizer o que Ele faz, né?
porque o que ele determinou, ele vai cumprir, né? Então, voltando em Efésios, nós pudemos ver ontem, né, que o Senhor, ele planejou, né, de que preparasse, né, um povo que fosse edificasse uma esposa para Jesus, e pudemos ver tudo o que aconteceu, né, a queda do homem e tudo, mas o Senhor Jesus veio realmente resgatar aquilo, né, que já era dele, mas ele veio resgatar. E nós podemos ver lá no capítulo 5 que Jesus morreu por ela, pela igreja, a fim de a santificar, tendo-a purificado pela lavagem d'água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então esse é o trabalho hoje do Senhor na sua igreja, e transformando ela de glória em glória na sua imagem, pelo Espírito do Senhor, né? E daí nós vimos então, irmão, que o primeiro passo, a primeira obra do Espírito Santo, então nós estamos vendo aqui no livro de Efésios, através do livro de Efésios, são muitos outros livros que falam outras coisas, mas nós estamos olhando aqui porque aqui nos dá uma visão realmente, né, do trabalho do Espírito Santo para levar essa igreja a ela se tornar uma igreja preparada para o Senhor, ataviada para o Senhor, né, pronta para o Senhor, né, e para ela chegar lá no final e poder junto com a igreja, porque o Espírito Santo é que vai examinar a igreja e vai dizer, ela está ataviada, ela está pronta, né? Então ela vai dizer para Jesus, quem vai dizer para Jesus que ele pode vir é o Espírito Santo, né? Ele vai dizer. Só que alguns irmãos colocam todo o peso sobre a igreja que existe hoje, né? Mas nós estamos aqui, nós temos que estar incluído entre os vencedores, né? Mas nós sabemos, irmãos, que o Senhor já obtém essa igreja, ele já tem essa igreja, entende? E eles são dos irmãos do passado, o Senhor já tem, ele pode voltar a hora que quiser, nós podemos ficar de fora, né? Então nós temos que nos preparar. Eu gosto até daquele texto que Pedro fala, ele fala assim, que nós devemos estar preparados, né? Com a lâmpada acesa. Lucas também, Jesus fala sobre isso, né? Nós não podemos ficar olhando, irmão, não, mas ainda não construiu o terceiro templo, ainda não aconteceu isso, não aconteceu aquilo e tal. Irmãos, o tempo da volta do Senhor não é um tempo cronológico, ele é um tempo do Kairos de Deus, é um tempo de Deus. Deus pode dizer hoje, agora, nesse momento, basta, acabou, o reino desse mundo passou a ser do Senhor, do seu Cristo, entende? Não é um tempo que nós podemos contar ele cronologicamente. Por isso que Jesus disse, eu não sei, nem os anjos do céu sabem. Está correto o que ele disse. Isso está limitado à autoridade do meu Pai. Se tivesse algum texto bíblico que desse a data certa da volta do Senhor, o Senhor Jesus não falaria essa palavra, porque ele conhece toda a Escritura, ele sabe tudo, né? E ele saberia mais do que ninguém para dizer, ó, está escrito, quem lê entenda, e vocês podem, talvez ele não falasse, né? Mas ele falasse, ó, estudem, o Espírito Santo pode dar para vocês a data certa. Mas não existe essa data, irmãos, não existe, porque ela está na autoridade de Deus, entende? É no Kairos de Deus. O Kairos de Deus não importa o tempo que nós estamos passando. Por isso que Jesus, ele disse assim, esteja com as vossas lâmpadas acesas, seus vossos lombos tingidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Você tem que estar preparado, você tem que estar pronto, né? Porque pode ser a qualquer momento. Virá como um ladrão de noite, você está dormindo, o Senhor virá. Então, quem realmente... Então, hoje, o que o Espírito está dizendo a nós temos que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E nós estamos vivendo tempos, irmãos, angustiosos. O Senhor Jesus, talvez, a gente não sabe, mas talvez se nós não passamos, eu, o irmão Juvenal aqui, né, alguns irmãos aqui, mas os mais novos, com certeza, né? O tempo do Senhor está próximo, irmão, porque a iniquidade está chegando num ponto que está enchendo a medida de Deus, entende? O Senhor vai dizer basta. O mundo está, a própria
própria igreja, os próprios que dizem cristãos, nós sabemos, Laodiceia mostra a apostasia do povo de Deus. Por isso que Paulo fala, né, quando vier a apostasia, né, será manifestado o filho da perdição. Então está esperando o quê? Apostasia. E o que nós estamos vivendo hoje? A cristandade está vivendo hoje, irmãos? Apostasia. Né? Então, isso tem sido unânime entre os irmãos, que é um último chamamento do Senhor. É um último chamamento. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Né? E aquele que vencer, se assentará comigo no meu trono. Você vê que ele está falando do quê? Do reino. Então, é o último chamamento, para que a gente entre no reino com ele. Você pode ver que as outras exortações do Senhor não falava do reino, né? Falava de realmente coisas que iriam acontecer. Mas aqui especificamente Laodiceia, ele fala do reino, se assentar com ele no seu reino. Né? Entende? Então, irmãos, o Senhor está caminhando, o Espírito Santo está preparando essa igreja. E no momento em que ele disser, né, a hora que o Espírito disser, a igreja, o Espírito e a noiva, você vê que primeiro o Espírito tem que dar testificação. Vem, Senhor, pode vir. Né? Então eu creio que esse é o tempo realmente, porque o Espírito que está vendo a necessidade nossa, né? Como que nós devemos estar preparados. Realmente. O Espírito só é que tem essa posição de realmente, né, dizer para o Senhor, ó, vem porque a tua igreja está preparada. Então, tudo o que o Espírito está fazendo, né, conosco. Então nós estávamos vendo ontem que o Espírito, ele vem desde a primeira necessidade nossa, de regeneração. Né? Então nós temos o selo do Espírito Santo. Irmãos, não, falo para os jovens também, que estão ouvindo a palavra, vocês, isso é algo inegociável. Entende? A experiência não é você estar em reunião de igreja, participar, né? Aceitar Jesus, ver que Jesus realmente morreu por você, mas é uma experiência real com o Senhor, sabe? Você tratar com o Senhor, com o Espírito Santo, pessoalmente, receber o Espírito Santo, dizer, Senhor, vem, faz uma obra em mim, real, né? Faça uma obra em mim, real. Então você precisa tratar isso com o Espírito Santo, porque isso é inegociável. Né? Nós não começamos nada com Deus sem essa obra de novo nascimento, sem essa regeneração do Espírito Santo, porque Ele realmente vem mudar o nosso coração, né? Vem nos dar um espírito novo, um coração novo, né? Vem habitar dentro de nós, vem nos guiar à verdade, vem nos revelar as coisas de Deus, nos fazer conhecer as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então, a palavra fala isso de maneira clara. Irmãos, aqui não é cobrança, não é nada. Você tem que tratar isso de maneira séria com o Senhor. Chegar para o Senhor. Paulo fala isso, examine se Cristo está em você. Né? Se você vê que você está em você mesmo, que não teve uma experiência ainda com o Senhor, não seja leviana com isso, porque isso é algo muito sério. Né? Você tem que tratar isso com seriedade com o Senhor. Sabe? Dobrar o teu joelho ali e falar, Senhor, faça uma obra real em mim. Uma obra real, eu preciso que o Senhor faça uma obra real. Né? É inegociável isso. Porque só a partir do momento em que você nasce de novo, que o Espírito passa a ser o penhor da herança de Deus, a tua salvação está garantida. Né? Até então, essa salvação não está garantida. Né? Então nós estávamos falando que essa é a primeira obra do Espírito Santo. Aí tá bom, aí você nasceu de novo, né? Qual é o segundo passo do Espírito Santo? É abrir os teus olhos, te dar visão espiritual, sabe? Dos propósitos de Deus, né? Porque a obra de Deus para nós não era salvação, porque a salvação não estava dentro do propósito eterno de Deus. A salvação foi uma necessidade por causa da queda do homem. Mas isso não estava dentro do plano de Deus. Né? Então, não estava dentro do plano de Deus. Né? Por exemplo, não, Deus fez o homem cair porque ele tinha que pecar. Porque se ele não pecasse, não ia acontecer isso, não ia acontecer aquilo. Irmãos, isso não é verdade. Né? O propósito de Deus, nós estávamos vendo, era o caminho, era a árvore da vida. Né? Tanto é que Deus teve que
fechar esse caminho para o homem, enquanto o Senhor Jesus não viesse e não fizesse uma obra de salvação. Então nós vemos o quanto o Senhor não teve, o preço que Ele não teve que pagar por isso. Então, quando nós nascemos de novo, realmente, o Senhor tem que voltar ao princípio, como se você estivesse lá no Éden, né, agora com a árvore da vida dentro de você, com a pessoa do Senhor Jesus, a vida do Senhor dentro de você. Então agora o Senhor vai mostrar para você qual é o propósito eterno dele. Por que que Deus te gerou lá no ventre da mãe? Por que que Deus quis que você o conhecesse? Por que que Deus fez isso? Por que que Deus te deu a herança? Tornou você filho? Qual é o propósito de Deus, né? Por que a criação? Né? Então aí a gente vai conhecendo esse mistério da sua vontade, como diz lá. Né? Então, irmãos, essa obra, né, de que os olhos do entendimento sejam abertos, nós precisamos do espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Então fala da palavra do conhecimento, nos dá uma visão panorâmica de toda a obra de Deus. Quando você olha assim, você vê tudo que Deus propôs no coração dele. Então você vai compreender qual é o propósito de Deus. Então, irmão, você não foi chamado para ser dentista, médico, fabricante de sorvete, engenheiro, né? Sacolé e daqui para frente. Você não foi chamado para isso. Você é um sacerdote real, sabe? O teu chamamento é muito maior, né? O teu chamamento já é para agora você começar a exercer os serviços sagrados na casa de Deus, como um sacerdote real que você é. Então, o teu chamamento é muito maior do que isso, né? E aqui é segundo plano, sabe? É por onde o Senhor tem nos sustentado, a maneira como o Senhor vem nos sustentar. Mas o teu chamamento, irmãos, é muito mais glorioso do que isso, né? Existe uma altura, uma profundidade, né? Uma largura, um comprimento dessa obra do Senhor, sabe? Muito grandiosa, e que o Senhor precisa nos dar compreensão espiritual dela. Porque senão a gente fica, né, baratinado assim, sem saber. Ou então, que nem nós estávamos falando ontem, agora estou salvo, né, Deus, né, me abençoou, e agora é só esperar a morte vir, né, a morte chegar, né. Mas não é isso, irmãos. Existe você não fecha tudo. Traz blusa, por exemplo. Então, irmãos, aí quando Paulo chega no capítulo 3, então quando você passa a ter uma visão espiritual, quando você começa a compreender, né, a igreja, o corpo, o funcionamento desse corpo, né, o chamamento, né, o serviço sagrado da casa de Deus, né, o santuário pela qual o Senhor Jesus ministra, e que nós somos chamados, como nos fala Hebreus 3, até o irmão Juvenal estava lembrando disso, né? Nós somos cooperadores, né? Vamos lá, chama participantes da vocação celestial, né? Da qual Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A casa é dele, ele é que edifica a sua casa, mas nós somos chamados a ser cooperadores dele. Ele é o sumo sacerdote, nós somos chamados como sacerdotes a ministrarmos esse santuário celestial, né, juntamente com ele. Ele é o sumo sacerdote, mas ele precisa dos sacerdotes também, para ministrar a casa de Deus, né, tanto para a edificação quanto para a ministração dessa casa, o serviço sagrado dessa casa. Por isso que Pedro fala assim, que nós... a obra do Senhor, nos achegando a Ele, que é uma pedra viva, rejeitada na verdade para os homens, mas para com Deus eleita e preciosa, nós também, quais pedras vivas, somos edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Tá vendo?
por Jesus Cristo, porque o sacerdote não conseguia chegar diretamente a Deus. Nós necessitamos de um sumo sacerdote para poder, através dele, nos achegarmos a Deus, né? Então, como o sumo sacerdote que entrava lá dentro daquele santuário para ministrar aquelas coisas, o serviço sacerdotal não teria valor nenhum se aquele sumo sacerdote uma vez por ano não entrasse e não levasse tudo aquilo na presença de Deus. Então, e da mesma forma, o sumo sacerdote, como que ele traria lá sem o serviço sacerdotal, né? Então, é isso que nós somos chamados, irmão. Então, se os nossos olhos não forem abertos para isso, nós vamos transformar as nossas reuniões, a igreja, em simples coisas de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, compartilhar da palavra, como se fosse o partir do pão se torna uma coisa assim, meio banal, simples, corta o pão, parte o pão e tomamos um cálice, vinho e tal, e vamos para casa, entende? Não, irmão, são serviços sagrados na casa de Deus, né? Aquilo não pode ser uma coisa comum, porque não é uma coisa comum diante de Deus. É o sacrifício espiritual, agradável a Deus, tem que ser assim, né, irmão? Não pode ser diferente, entende? Então, quando os nossos olhos são abertos e que nós começamos a entender que a casa de Deus, existe muito trabalho na casa de Deus, né? E são vários os ministérios, os serviços da casa de Deus. Então nós vamos ver que há uma necessidade também de nós recebermos poder pelo Espírito Santo, né? Então precisamos receber dons do Espírito Santo, precisamos receber poder pelo Espírito Santo, porque o reino de Deus, irmãos, como nos fala Coríntios, não consiste em palavras, mas em poder, né? Então nós estamos falando, se você vai pregar a palavra para uma pessoa, como é que você vai convencer ela, irmãos? Né? Como? Você, para aquela pessoa receber o Senhor, para ela nascer de novo, precisa um poder operar ali, né? Então veja o que Paulo fala aqui, em 1 Coríntios, capítulo 2. Isso tem que ser claro para nós. Então, você lembra quando os apóstolos foram encarregados daquela obra, quando o Senhor Jesus ide pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, né? Então, quando eles foram encarregados, essa comissão do Senhor com eles, o que aconteceu? O Senhor Jesus disse para eles que era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, nós não podemos nada na casa de Deus, irmãos, sem poder, né? Nada, absolutamente nada. Nada funciona no reino sem poder. Tudo é com poder. Então, veja o que ele fala aqui em 1 Coríntios 2, ele fala assim, ó. Verso 4. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Está vendo? Então nós vamos chegar e porque aquela pessoa ele sabe falar bem, né? Sabe explicar bem. É interessante que a gente vai pregar o evangelho, eu tenho um irmão que ele é assim, né? Ele pega um monte de exemplo, né? Por exemplo, não, pega a tua carteira de identidade aí, olha aí, como é que está isso aqui? Pá, veja aqui bem, tal. Então começa a pegar um monte de exemplo, que a gente quer ser persuasivo, porque a gente acha que se a pessoa entender com a inteligência dela, ela vai receber. Irmãos, não é com palavras persuasivas de sabedoria humana, entende? Mas veja o que ele está dizendo, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, né? No poder de Deus. Então há muitos textos, eu não quero ficar muito preso a uma coisa que eu quero entrar bastante no assunto da unidade aqui, que é muito importante para nós, né? Mas o que ele está dizendo, voltando em Efésios ali, você pode ver que é um poder, sabe, que opera em nós, é um poder que opera em nós, né? Porque essas três coisas, elas são importantes, né? Que
diz respeito à unidade aqui também. Porque ele vai falar lá em Coríntios 12 assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tá? E há diversidade de ministérios, de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Está falando da pessoa de Cristo, porque o ministério é da pessoa de Cristo. Né? Os dons do Espírito, o ministério dele. E são várias as operações, mas Deus é o que opera tudo em todos, tá vendo? Então, essas três pessoas, elas têm que estar envolvidas, irmão, em qualquer obra de Deus, em qualquer uma. Né? Você tem que receber o dom do Espírito, você tem que estar dentro do ministério do Senhor Jesus Cristo, um serviço a Ele, e na casa dele, em favor dele, em favor dos propósitos de Deus. Não existe ministério, meu ministério, irmão. O meu ministério, o seu ministério. Não existe o meu ministério. O ministério é do Senhor Jesus. Né? Mas ele nos julga fiel, como Paulo fala em Timóteo, pondo-nos no seu ministério. Né? Porque o ministério é do Senhor Jesus, de edificar a igreja, de apresentar a ele uma igreja gloriosa, é obra do Senhor. Mas nós somos companheiros dele. Então, para você ser participante, como é que você vai? Com essa fraqueza tua, com essa incapacidade tua. Né? Como é que você vai ajudar o Senhor nisso? Você tem que andar do lado dele, só olhar ele fazer, porque não, né? E não podemos. Mas se o Senhor, ele nos envia, ele tem que nos dar poder. Lembra quando ele enviou os 70? Lhes dei poder para pisar serpente, para pisar escorpião, toda a força do inimigo, e não lhes fará dano algum. Então, irmãos, porque nós, se o Senhor nos chama, para você fazer alguma coisa, você precisa de um dom. Como é que você vai fazer sem o dom? Sem o Espírito Santo estar agindo em você, certo? E como que esse dom vai funcionar sem que Deus opere, o poder de Deus opera? Né? Uma vez... Oi, irmão? O batismo com o Espírito Santo, onde entra aí? Então, nós vamos falar amanhã sobre esse assunto, porque nós vamos falar acerca do cheio do Espírito. Né? Cheio do Espírito. Então aqui nós estamos falando o primeiro ponto para a pessoa que nasceu de novo, que entendeu os propósitos de Deus, aí ele quer entrar, de ser cooperador com o Senhor na casa de Deus, ele precisa, como nós lemos aqui, ser robustecido com poder, né? Pelo Espírito, no homem interior. Né? Então nós precisamos receber poder do Espírito. E depois nós vamos ver que nesse poder do Espírito, né, que no caso o irmão está falando sobre o batismo do Espírito, amanhã nós vamos falar sobre isso, que a necessidade desse batismo, do enchimento do Espírito, não só do penhor, mas o enchimento do Espírito, e aí só que esse enchimento do Espírito precisa acontecer sempre, não só uma vez, porque a gente já ouviu muitos que receberam o Espírito, receberam aquele avivamento, fizeram coisas e depois eles não continuaram se encher do Espírito, e hoje eles só vivem do passado, de que Deus usou ele lá atrás, entendeu? Então esse é um assunto importante, mas a gente vai tocar amanhã nesse assunto, né? Que tem relação com esse assunto aqui, é o batismo com o Espírito Santo realmente, né? É o ser revestido de poder pelo Espírito Santo, né? Que é o que Jesus falou lá, né? Mas é bem nesse sentido que o irmão está falando mesmo. Então o que nós estamos falando é isso, que nós necessitamos, irmãos, sermos, né, como o irmão usou a expressão, sermos batizados com o Espírito Santo. Recebermos um dom, recebermos poder para que a gente possa realmente fazer alguma coisa para o Senhor. Porque se isso não acontecer, você vê que os discípulos, por exemplo, eles receberam o Espírito, ou seja, soprou o Espírito, mas o que Jesus falou para eles esperarem é um revestimento de poder do alto pelo Espírito Santo. E quando aquele Espírito veio sobre eles no Pentecostes, eles foram cheios do Espírito, né? E dali para frente, eles continuaram. Então, amanhã nós vamos tocar sobre isso. Tá? Amanhã nós vamos falar sobre isso e vamos falar que tem relação com isso. Nós precisamos de poder. Não temos nada o que fazer sem esse poder. Né?
e vamos tocar nesse assunto do batismo com o Espírito. Vamos tocar também no assunto da armadura de Deus, porque ele faz parte da obra do Espírito também na igreja, né? Contra as obras do maligno. Bem, irmãos, então aqui ele vai falar assim, por quê? Né? Ele vai falar no verso 20, ora, aquele que é poderoso, tá vendo? Poderoso. Então nós estamos trabalhando com alguém poderoso, irmãos. Então nós estamos falando, você prega o evangelho, tá? Você precisa do Espírito Santo para convencer aquela pessoa, tá? Mas você precisa do poder de Deus para transformá-la. Não é? É o que a palavra fala, nascer de Deus. Nascer de Deus. Como que uma pessoa vai se transformar sozinha? Não, precisa do poder de Deus para transformar essa pessoa. Então, irmãos, aqui está falando que nós necessitamos desse poder de Deus. Necessitamos ser batizados com o Espírito Santo, né? Estarmos cheios do Espírito, né? Cheio da graça do Senhor, né? Com dons, com graça, para que a gente realmente possa exercer qualquer função na casa de Deus. E ele está dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais ou além, né, de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Né? O poder que em nós opera. Então, hoje você está em pé porque existe um poder que operou em você. Né? E se você for um instrumento para o Senhor, tem que esse poder também operar em você, através de você. E ele vai dizer, esse seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, aqui, irmãos, está primeiro a questão da visão que nós temos que ter. Né? Por isso que ainda nós não falamos diretamente, é o que nós vamos entrar amanhã nesse assunto, mas nós falamos do quê? Nascimento do alto, do Espírito, visão espiritual, que você precisa de poder. Certo? Então agora, ele vai começar o capítulo 4, ele vai dizer assim, irmãos, isso não é só para a gente saber, é para nós andarmos agora, entende? Isso é para nós vivermos, é para nós andarmos. Agora você já sabe, né? Você sabe já disso, você, né? Se o Senhor te deu o Espírito, e se você já tem a visão, né? E conforme nós vamos andando na visão, a visão vai se tornando mais clara para nós ainda. E você sabe também que você precisa do poder do alto. Então agora nós temos que começar a andar, praticar, né? E ele está dizendo aqui, então, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação a que fosse chamado. Mas quando o irmão fala sobre isso, como é que ele encontra a igreja? Irmãos novinhos, irmãos que estão começando, irmãos que ainda não têm uma visão clara, irmãos que já têm uma certa caminhada, mas ainda não tem, não existe uma unidade de fé ainda entre os irmãos, uma clareza ainda de todo o propósito de Deus, né? Então, como é que nós devemos andar? E ele vai dizer aqui, como é digno da vocação com que fosse chamado. Então, essa vocação, esse chamamento de Deus é para todos, igual para todos. O Senhor não vai chegar para um e dar um chamamento, para outro, para outro de outra maneira, entende? Todos que são chamados são colocados nesse mesmo caminho. Então, agora, como é que nós vamos viver com todas as nossas diferenças? Né? Como que nós vamos viver com as nossas diferenças? Então ele vai dizer aqui, ó, com toda humildade, mansidão, humildade, irmãos. Quando a gente finca o pé numa posição que a gente tem, isso é soberba, né? Não é humildade. Humildade é a gente se colocar, considerar sempre o outro superior e dizer, não, então se há uma diferença, nós vamos nos colocar aqui diante do Senhor e vamos orar para que o Espírito traga a nós, né, porque todos nós somos chamados para uma coisa só. Então, se nós não temos a mesma fé, então o Senhor vai nos levar à unidade da fé. Né? Nós não temos a mesma compreensão de algumas coisas de Deus, o Senhor vai nos levar. Mas
mansidão, longanimidade, irmão. Vamos esperar o tempo. Aguarda, né? Não é de hoje para amanhã. E a gente só vai mostrar a unidade realmente, irmão, quando houver essas coisas dentro de nós, não é verdade? E nós nos mantermos, né, aguardando e debaixo, humilde, com mansidão, debaixo da obra do Espírito, sujeitos ao Senhor, que Ele vai nos levar lá. Agora, não adianta a gente se soberbecer, dizer, não dá para andar com esse irmão, não tem jeito, esse aqui eu vou para lá, vou para cá, aqueles irmãos são melhor, porque bate mais com o que eu penso, entende? Ué, então, se o chamamento é o mesmo, o que está acontecendo? O erro está conosco, não está com o Senhor. Então ele está dizendo aqui, irmão, procurando, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmão, diligentemente, isso precisa de diligência para nós guardarmos essa unidade. Sabe por quê? Porque nós somos um só corpo. Somos um corpo. O corpo não está dividido, irmãos. O corpo não está dividido. Entende? Para o Senhor, não. Para os propósitos dele, não. Entende? Agora, quem é que causa a divisão? É isso que nós precisamos entender. O corpo do Senhor não está dividido. Por ele, não. Ao contrário. Ele fez uma unidade perfeita na cruz. Perfeita, lembra? Pai, eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que, né, a unidade seja perfeita. Então essa obra do Senhor foi feita. O Senhor deu a vida dele. A unidade, a glória do Senhor é a unidade que ele fez. Mas o que acontece? Essas três pessoas viveram numa unidade perfeita, né? Por toda a eternidade. Agora, nós somos chamados. É isso que aconteceu. Você é chamado, certo? Você é chamado. Você entra nessa unidade perfeita. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você está ou não está numa unidade perfeita? Eu neles e tu em mim. Para que essa unidade seja perfeita. Você está numa unidade perfeita. Tá? Aí eu também sou levado a essa unidade perfeita. Certo? Tu em mim, ele em mim e eu nele. Essa unidade perfeita. Chegamos aqui. Essa unidade está perfeita. Com o Pai, com o Filho e o Espírito. Tem alguma divisão aqui? Não. Mas e por que eu e você não conseguimos viver essa unidade? Entende? O problema está em nós, não está no Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Amém. Então não existe divisão no corpo de Cristo para Deus, porque Ele nos colocou. Quem causa divisão somos nós, entre nós. Nós causamos divisões. Entre nós. Entende? Nós fomos colocados nesse corpo e agora a gente fica brigando um com o outro. Entendeu? Fica criando divisão entre nós. Agora, como que o coração do Senhor, qual que deve ser o coração do Senhor quando Ele vê isso? Ele fala, poxa, eu te trouxe, vó. Irmão, você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão numa unidade perfeita. Eu também estou. E por que nós dois não conseguimos andar nessa? Nós temos que guardar, então, essa unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito, irmão. Entende? Vamos guardar essa unidade, porque é o que Ele está chamando, Ele está rogando a igreja a isso. Porque nós somos um só corpo. Isso está feito pelo Senhor. Ora, somos um corpo, um só Espírito. Quando também fomos chamados a uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é por todos, sobre todos e em todos. Está vendo? Essa unidade está feita. O que Ele nos chama aqui, o problema somos nós. O que o Senhor está nos chamando é que nós temos que guardar essa unidade. Com humildade, no vínculo da paz. Agora, irmãos, vamos colocar algumas coisas que ferem essa unidade. Nós ferimos, não o Senhor. Né? No Senhor está feito. Ela está. Agora, o Senhor também nos deu o Espírito para nós aguardarmos. E o Senhor vai fazer uma obra também
nos levando à unidade da fé. Porque o problema está entre nós, não está no que ele fez, está entre nós. Porque quando ele diz aqui, há um só corpo, ele está dizendo que não existe vários corpos, não existe vários chamamentos, não existe vários espíritos. Então, irmãos, nós estamos, todo filho de Deus está incluído nessa unidade perfeita, feito lá na cruz. Então, o que causa algumas problema de divisão no meio do povo de Deus e que fere o coração de Deus? Vou citar algumas coisas que a palavra, por exemplo, nos fala aqui, né? Vamos para Coríntios, 1 Coríntios. No capítulo 2, no verso 10, ele fala assim. Você vê que ele está falando no verso 9. Ó, vê o que ele está falando no verso 9. Fiel é Deus, Deus é fiel. Certo? Não há nada errado em Deus. Pelo qual, 1 Coríntios 1, 9. Pelo qual, 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pela qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Qual é a comunhão de Jesus? É com o Pai, através do Espírito. Não é isso? Nós somos chamados para ela. Agora ele vai falar o seguinte. Isso está feito, irmão. Você, o Pai e o Filho, você está numa unidade perfeita. E eu também. Mas por que eu e você não conseguimos andar junto? O problema está em nós, não está no que o Senhor fez. E ele vai dizer, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, que não haja dissensão entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Irmão, não está errado. A palavra não está errada, o coração de Deus não está errado, a obra que o Senhor Jesus fez não está errado, o que o Espírito Santo tem revelado não está errado, o problema está em você, não está em nada disso. Então, se está em nós, nós temos que nos colocar diante do Senhor. Senhor, acerta a nossa diferença aqui, entende? É visão, irmão, somente isso, revelação do Senhor, revelou, pronto, acabou a diferença, né? O irmão que está errado, olha, irmão, me perdoa, estava errado. Né? O Senhor trouxe agora a clareza para nós. Pronto. A gente só vai para aquilo que o Senhor, que é do Senhor. Então ele diz assim: a respeito de vós, irmãos, eu fui informado pelos da família de Cloé, verso 11, que há contendas entre vós. Quero dizer que, com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, ou eu de Cristo. Está vendo? Então, até entre mesmo aqueles que diziam, né, eles não diziam, irmãos, se tivesse um grupo de irmãos que falasse, irmãos, nós não somos de Paulo, nós não somos de Apolo, nós não somos de Pedro, nós somos de Cristo, irmãos. Pronto, esses irmãos estavam com o coração inclusivo. Mas eles também dizem, não, vocês são de Paulo e nós somos de Cristo, entende? Também está mais dividido que os outros ainda. Mas o mais importante aqui para nós é o seguinte. O que divide o povo de Deus, irmão, é preferência por obreiros. Essa é uma das coisas que divide o povo de Deus. Nós não podemos ter preferência por obreiros na casa de Deus. Porque cada um tem a sua função, irmãos. Cada um tem a sua medida. Todos os irmãos que são testificados pelo Senhor, que são irmãos obreiros na casa de Deus, eles têm uma medida importante para a casa de Deus, né? E que eles têm que ser recebidos da mesma maneira. Nós não podemos ter preferências com esses irmãos, porque cada um desses irmãos tem a sua medida da parte do Senhor, importante para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, como nos fala lá em Efésios 4, né? Então, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Né? Isso é uma coisa, irmãos. Nós não podemos, não, mas olha, Paulo é demais, não tem igual ele, né? Não tem, igual ele não tem. Não, mas eu gosto mesmo é de Apolo. Apolo, meu, é um irmão precioso, né? Não, vocês podem falar do que quiser, mas eu sou de Pedro, né?
Porque um é mestre, né, o outro é apóstolo e o outro é evangelista. Né? Mas todos eles são importantes, irmãos, para a casa de Deus. Então nós temos, irmão, que não fazer claro, nós temos que provar primeiro, para ver se é um obreiro, porque a gente já sabe que muitos fizeram muita confusão no meio do povo de Deus, né? Irmão? O irmão que é mais tempo de vida sabe disso, né? Então nós temos que realmente provar o espírito do irmão, né? Conhecer o irmão primeiro, não é para dar frente para quem chegar aí e querer ir pregando, irmão. Vamos caminhar junto, vamos sentar junto, vamos conhecer o coração do irmão, vamos ver a humildade dele, vamos ver se o desejo dele é que tá lá na frente, se ele, o que ele quer pregar, você está entendendo? Não é o amor pelos irmãos, o amor pela igreja, né? O amor, está caminhando junto. Você vê, Paulo, ele conhecia o nome de cada irmão, de cada localidade. Irmão, será que a gente conhece os irmãos dessa localidade, daquela localidade, sabe de quem está falando, né? Fala de Macaé, você sabe de quem que tá falando, os irmãos de lá, quem é, de quem, né? E fala de outro irmão, você conhece e tal. É um irmão provado, né? Irmãos, esses irmãos que andam solo, que não se reúnem em lugar nenhum, que não caminham com outros irmãos, cuidado com esses irmãos, né? Sabe, irmãos que não se sujeitam, não estão junto com outros irmãos. Irmão que você não pode chegar e ligar lá para o lugar e falar assim, irmão, me fala desse irmão. Né? Como que ele, esse irmão, qual é o testemunho do irmão no meio dos irmãos? Entende? Aí ele vai chegar e falar assim, irmão, ele é um irmão, olha, a gente não gosta de falar dos irmãos, mas é um irmão problemático. Né? Aqui já é o 10º lugar que ele está passando, ele não consegue conviver com os irmãos. Ele só quer se impor, quer pôr a posição dele, se não é a posição dele, não aceita, entendeu? É complicado, irmãos. Né? Ou a pessoa chegar e vai falar, irmão, você conhece tal fulano, tal irmão, né? Conversa com os outros irmãos obreiros, né? Então, irmão, nós precisamos ter muito cuidado com isso, entendeu? Isso nós precisamos ter cuidado na casa de Deus. Mas um irmão que já é provado, né, pela igreja, é um irmão que tem testemunho, que o Senhor, sabe, que já foi aprovado, né? É aprovado pelas outras localidades também, né? Esse irmão, nós não podemos ter preferência por um ou por outro irmão. Porque cada irmão ele tem uma medida da parte do Senhor. É enviado para a igreja. Todos eles são importantes. Entende? Todos esses irmãos, nós precisamos... Puxa, esse irmão tem feito um trabalho precioso naquelas igrejas lá. Irmão, vamos chamar o irmão para estar junto com a gente. Trazer né, que ele ore ao Senhor, que ele fala um tempo, que ele separa um tempo para vir estar junto conosco aqui. Isso é muito importante, irmãos. Agora, preferência por obreiros traz divisão no meio do povo de Deus. Né? E isso a gente tem que evitar, irmãos. Amém? A segunda coisa, irmãos, que nós temos que ter muito cuidado, né, é a gente, capítulo 4 de Coríntios, capítulo 4 de Coríntios, inclusive aqui no verso 7 ele vai falar sobre isso, né? O cuidado, dois aspectos aqui. O primeiro ele fala no verso 6, ora irmãos, estas coisas eu vos apliquei figuradamente a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. E ele diz, pois quem te diferencia? E que tu tens que não tenha recebido? E se o recebesses, por que te glorias como se não houveras recebido? Então, a segunda coisa, irmãos, que cria divisão no meio do povo de Deus é soberba de uns contra os outros na discussão de coisas da palavra de Deus. Né? Nós não podemos entrar em discussões da palavra de Deus. Né? Nós temos que ter o cuidado de não ir além daquilo que está escrito. E se há uma diferença, nós temos que ter esse respeito, sabe? Se o Senhor diferencia um irmão, foi o Senhor que diferenciou aquele irmão. Tá? E se ele não se ensoberbece com isso, nós não podemos nos ensoberbecer também. Né? Como aconteceu com o caso de Moisés. Quem escolheu Moisés? O próprio Senhor. Ele deu também algo para
para Arão, ele deu algo também para Miriam, deu louvor para Miriam. Poxa, cada um fica com o seu trabalho que o Senhor deu, a graça que o Senhor deu, mas o que aconteceu, irmão? A soberba é o que aconteceu com Satanás, irmão. Ele não ficou feliz com aquilo que o Senhor deu, e o Senhor não deu pouco para ele. Entendeu? Toda a divisão, irmãos, e aqui está outro ponto que a palavra nos ensina claramente. Toda a divisão, como o Tiago fala, ele começa com ciúmes, certo? Soberba, aliás, soberba, depois vem ciúmes, e depois vem sentimento faccioso no coração. É o que aconteceu com Satanás. Soberbo, entendeu? Não, mas só para o irmão, eu também tenho, né? Irmão, fica com a medida que você tem, mas olha, quem te diferencia, quem te deu, o que você tem que você não tenha recebido. Se você recebe, não se gloria como se você não houvera recebido. Não tenha ciúme do outro porque ele recebeu, você não recebeu. Fica com a medida que o Senhor te deu, irmãos. Veja o que aconteceu com Arão e Miriam, quando eles se levantaram contra o governo do Senhor. Foi o Senhor que decidiu. Ué, o Senhor quis dar para um gago, e daí? Não, mas gago não pode ser gago, porque gago, como é que ele vai falar? Né? Mas o Senhor quis dar para ele, o Senhor viu nele algo que os outros não tinham. Por isso que o Senhor dá segundo a sua capacidade. Irmão, nós temos que respeitar aqueles que o Senhor levanta na igreja, para estar cuidando da igreja, os irmãos responsáveis. Irmão, nós temos que respeitar, porque o Senhor colocou ali. Ele tem uma responsabilidade, o Senhor vai cobrar dele. Né? Vai cobrar dele, nós temos que respeitar. A partir do momento que a gente começa a achar que aquele irmão não tem, né, que por que ele tem e eu não tenho, eu também quero ter a mesma coisa, começa a soberba. Da soberba você vai cair nos ciúmes. E do ciúmes você vai cair no sentimento faccioso. Foi o que Satanás fez. Depois que caiu nos ciúmes, né, porque ele não queria ser mais do que o Senhor, queria ser igual ao Senhor, né? Mas daí o Senhor, o que o Senhor deu para ele, dele ser um querubim da guarda, ele não aceitou, sabe, ele achou que era pouco. O Senhor deu para ele. Aí veio os ciúmes, daí sabe o que ele falou? Ah, tá bom, então Deus não me deu, então eu vou levar o máximo que eu puder comigo. Criou uma divisão no céu, levou 1/3 dos anjos do céu com ele. Tá vendo de onde que vai a divisão, irmão? Começa com a soberba. A soberba precede a queda. A soberba, irmão, é uma das piores coisas no meio do povo de Deus. A soberba, toda divisão, ela começa com a soberba. Esse é o grande problema. Irmão, andemos com humildade, irmãos. Né? Nossa boca no pó, o que você tem? O Senhor te deu, você tem, você recebeu, todos têm, todos o Senhor tem dado, todos têm recebido. Mas o que você tem é a medida que o Senhor te deu. Esteja contente com ela, louve ao Senhor com ela. Não fica ouvindo Satanás falar para você, mas olha lá, o outro lá. Tá vendo? Ele está querendo ser lá e você não é nada. Não estão colocando você, não estão fazendo com você. Não tão... Irmãos, de repente você quer ser uma coisa que o Senhor não te colocou ali. Por isso que as coisas não funcionam para você. Ah, mas eu quero estar, eu não sei, não falo. Irmão, se o Senhor quisesse, Ele te exaltava. Entende? Ele te exaltava. Quem é que vai te humilhar? Quem que te diferencia? Quem que te coloca na diferença? É o Senhor. É Ele que vai te colocar em diferença. Né? Mas e daí, se você é diferenciado, o que você tem que você não recebeu? Aí você tem que botar sua boquinha no pó e dizer, não, irmão, aqui a glória seja do Senhor. Né? Então, soberba, irmãos, é uma das piores coisas na igreja que causa divisão. Né? É soberba. Capítulo 5 de 1 Coríntios, vamos meio rapidinho. Ele vai tratar acerca, irmão, de uma imoralidade que existia na igreja e que os irmãos estavam deixando e a coisa não deixava, não os tratava. Pecado, irmãos, não tratado na igreja causa divisão, irmãos. Entende? As coisas, quando o pecado, existe o pecado no meio da igreja, esse pecado tem que ser tratado, irmãos. Tem que ser tratado e logo, não pode deixar. Porque ele vai causar problema e divisão no meio da igreja. Né? Então tem que chamar o irmão, tem que chamar a irmã, tem que tratar, né?
pecado entre irmãos, tem que ser acertado. Se não for acertado, vai causar divisão, né? E é o que ele vai falar aqui no capítulo 6. Ele vai falar questões entre irmãos, né? Questões, né? Ele vai falar aqui de levar perante injustos, levar para a lei questões entre irmãos. Isso causa divisão no meio do povo de Deus, né? Às vezes a gente vê isso acontecendo no meio de irmãos, né? Então, irmão, se tem alguma questão entre um irmão e outro irmão, isso tem que ser tratado no meio da igreja. Ele até pergunta aqui, ele fala, não tem um menor entre vocês que possa julgar isso? Vocês vão pegar isso e vão levar perante injustos? Né? Então, essas questões, quando existe um problema no meio dos irmãos, isso precisa ser tratado, irmão. O Senhor Jesus disse assim, ó, se você souber que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá reconciliar com teu irmão. Entendeu, irmãos? Porque quando a divisão ela começa no coração da gente, entende? Sempre assim. A divisão ela começa no coração. Eu não concordo com esse irmão, eu acho isso, eu acho que esses irmãos estão fazendo isso, não é bem assim. Por que os irmãos chamam esse e não me chama? Por que faz isso não faz? Seja com as irmãs, seja com os irmãos, com qualquer um deles. E Satanás só fica, sabe? O Senhor, Paulo, ele fala aqui, no capítulo 5, que um pouco de fermento, ele leveda a massa toda, irmãos. Então esses pecados, essas coisas que não são tratadas, sabe? A igreja ela precisa tratar com as coisas. Se tem uma questão entre irmãos, os irmãos responsáveis têm que intervir nisso, tem que chegar lá, tem que sentar com esses irmãos. Falar, irmãos, como é que nós vamos partir o pão nessa questão que está? O coração do Senhor vai ficar entristecido, irmãos. Irmãos, vocês precisam acertar, né? Vai lá, acerta com o teu irmão, perdoa o que o Senhor falou para perdoar. Esse é o nosso viver diário, irmãos. Quantas vezes que nós temos que fazer isso? Hoje é você, amanhã sou eu, entende? Nós somos assim, irmão. Vai acontecer muito no meio de nós, durante toda a nossa vida, né? Então, irmão, nós temos que andar na luz, como Ele na luz está. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue do Senhor Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, tá vendo? É só na comunhão que o sangue purifica, irmãos. Se não tiver, a comunhão não purifica. Sabe? Porque o sangue só tem efeito no perdão, né? Se não perdoar para o sangue, qual é o efeito do sangue? Sem perdão, né? Por isso que ele diz, como o Senhor Jesus vos perdoou, perdoai-vos vós também, né? Então é um assunto de nós tratarmos. Se tem alguma questão, vamos tratar, irmão. O que você está fazendo é injusto com o irmão. Veja bem, você está devendo para ele, irmão. Não está correto o que você fez. Não, irmão, também é verdade. Eu vou acertar, então amém, irmão. Então não vai apertar o pescoço do irmão. Ele disse que vai acertar, então não aguarda. Vamos aguardar juntos, né? E aquele irmão vai, age com justiça. É isso aí, irmão, né? Os injustos não herdarão o reino. A palavra fala. Os injustos não herdarão o reino. Então, no capítulo 7, outra coisa que causa divisão no meio do povo de Deus, porque ele está falando aqui, irmãos, o seguinte: obras da carne, né? Quais são as obras da carne? São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, inveja, facções, partidos, né? Bebedices, coisas semelhantes a essas, contra as quais os previno, como já antes os preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. O grande problema na casa de Deus, irmãos, é a carne. Esse é o grande problema. E todos nós aqui temos a carne. Mas a carne nós sabemos que a cruz tem que operar, e esse é o grande problema. Ele é o problema na igreja, ele é o problema no trabalho, ele é o problema no nosso casamento, ele é o problema em tudo. A carne, o problema é a carne, é o homem velho, é o homem caído, né? Esse é o grande problema nosso. Só que, irmão, nós não podemos, ela milita contra o espírito, mas nós não podemos que ela é que domine a nossa vida. Prevaleça. Quem tem que prevalecer é o espírito na nossa vida, né? E quando a carne domina, ela causa problema. Então, o que ele está falando aqui? Sobre questões matrimoniais. Os problemas matrimoniais, eles criam divisão no meio do povo de Deus. Quando nós vamos já
para uma reunião, entendeu? Com problema já matrimonial, você já vai dividido ali para a reunião. Não é verdade? Então, nós temos que pensar isso claramente. Né? Já estamos ali, ainda que seja dois, mas já é dois divididos no meio do povo de Deus. É uma divisão, é uma questão. Então, as questões matrimoniais, ele vem tratar aqui, né, do marido, da esposa, o relacionamento dos dois, né? E vai falar também sobre separação, né? Não separe, mesmo que a pessoa seja incrédula, porque o casamento ali santifica a esposa, santifica os filhos, tá vendo? Então o relacionamento, eles podem estar no meio da igreja, que não há divisão, irmãos. Que coisa maravilhosa, são santificados. Que bênção. Agora, se separa, daí o que acontece? Vai causar uma divisão, né? E isso causa no meio do povo de Deus. Irmãos, vamos para o capítulo 8. Ele vai falar aqui, que tem relação com o capítulo 14 de Romanos. Eu quero andar todo mundo mais rapidinho, tá, irmãos? Mas vou citar isso, depois os irmãos meditem nisso, né? Quando ele chega aqui no capítulo 8, ele vai falar no verso 1 o seguinte, irmãos. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. A ciência incha o conhecimento, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ele não sabe como convém saber. Então, ele vai falar também em Romanos 14 assim, na igreja, irmão, existem os fracos na fé e os fortes na fé. Um diz que de tudo se pode comer, o outro come legumes. Um acha que pode fazer isso, o outro acha que não pode fazer isso. Não, que tem que ser assim, que não tem que ser assado, entendeu? Uns cuidam mais, ou uns se preocupam às vezes com a questão de aparência, outros não. Então, o assunto, irmãos, não é, isso causa divisão no meio do povo de Deus. Lá ele fala que para nós não discutirmos opiniões. O assunto não é opinião, irmão, eu acho. Esse eu acho, tem um irmão que fala assim, essa palavra não existe no dicionário, eu acho, não existe no dicionário. O eu acho é uma posição pessoal, né? Então, qual é o entendimento que Deus nos fala? Um acha que tudo se pode comer. O outro come legumes. Um faz diferença de dia. O outro julga igual todos os dias. Um fala sobre carne sacrificada. O outro fala sobre não sei o quê. O outro fala não sei o quê. Cada um esteja inteiramente convicto no seu próprio coração. Ele vai falar lá em Romanos 14. O que faz, não julga o que não faz. E o que não faz, não condene o que faz. Né? Porque Deus os recebeu. É isso que ele está falando. Ele está falando assim, e se você que é espiritual, você suporte a fraqueza dos fracos e não agrade a si mesmo. Né? Então, essas questões, irmãos, de uma coisa, de outra, isso, né, aqui, isso causa divisão no meio do povo de Deus. Tudo que nós, irmãos, tiramos os olhos da pessoa de Cristo, né, a gente vai ter problema. Né? Sempre nós vamos ter problema. Né? Mais uma coisa, vamos para Colossenses. Estamos terminando. Tem mais coisas, mas estou dizendo assim, coisas que são, né, mais claras no meio do povo de Deus. Irmão, essas coisas nós temos que rejeitar, sabe? Rejeitar. Cada um esteja convicto no seu coração. Né? Então, esse é um assunto no meio do povo de Deus que causa problemas sérios, sabe? Causa problemas sérios, né? É claro que a palavra fala sobre vários aspectos, né? Então, naquilo nós temos que ficar naquilo. E outra coisa, irmãos, o nosso parâmetro não é a lei, aquela lei, né? O nosso parâmetro é Cristo. Entende? É Cristo, é o Novo Testamento, né? Lá falava que não podia comer carne de porco, de repente aqui, não vou comer carne de porco, porque carne de porco é imunda. Então, amém, eu conheço irmãos que não comem, que não creem e tal, e ele não come de jeito nenhum mesmo. Peixe, vai comer um peixe, pergunta se é de couro, é de escamo, que ele não conhece aquele peixe, entendeu? E eu falo assim, irmão, não pergunta, irmão, você está na casa da pessoa, não pergunta, entendeu? Porque come de tudo que se põe na mesa.
Entendeu? Não pergunta por causa da consciência do irmão. Você vai lá na sua casa é outra coisa, mas aqui você vai perguntar pro irmão se é porco, se não é, que não come. Bom, isso está causando divisão no meio dos irmãos, você está entendendo? Agora, você quer fazer isso? Faz para o Senhor, entende? Porque a Bíblia, a palavra diz que pela oração, todo alimento é santificado. Então nós temos que olhar que nós não estamos vivendo aquela velha aliança, nós estamos vivendo a nova aliança, né? Não come isso, não prova isso, não manuseie isso, né? Todas essas coisas perecem pelo tempo, pelo uso, irmão. São preceitos de homens, né? Se você já morreu com Cristo, né? Se você já ressuscitou com Cristo, pensa nas coisas que são do alto. Então, a outra coisa aqui que causa divisão, Colossenses capítulo 3, só tem esse mais um, tá? Tem mais coisas, mas essas que são as principais. Colossenses capítulo 3, ele vai dizer assim, no verso 11, 12. Onde não há Cristo, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, nós podemos incluir aqui homem, mulher, né? Pobre, rico, mas Cristo é tudo em todos. Irmão, essa é a nossa qualificação da igreja. É Cristo sendo a sua vida. Não importa, nós não podemos fazer diferença entre irmão e irmã. Não estamos falando de governo, porque isso nós aprendemos. As próprias irmãs entendem isso, né? Quem tem temor do Senhor entende. Nós não estamos falando disso, mas nós estamos falando que o que nós temos é Cristo. E isso é que é a qualificação para a casa de Deus. Cristo. Tudo. Temos tudo nele. Agora, não é porque uma pessoa é rica que nós vamos dar preferência. Vamos fazer acepção àquele que é pobre. Vê que Tiago fala muito claramente sobre isso. Entrou um irmão rico com um anel no dedo, você está entendendo? Ou, irmão, vem aqui, senta aqui na frente, vamos dar preferência. Vamos, sabe como é que é? Tratar ele de forma diferente, você está entendendo? Mas chegou um irmãozinho lá, foi que o senhor falou para você, né? Chegou o irmão com os quebrados. Por que não fez a festa para aquele irmãozinho que fez para você? Não fez para aquele. Como é que era o nome do irmãozinho? Você lembra dele? Não, o nome dele não. Damasceno. Mas vocês sabem da história. Damasceno. Damasceno. Isso. Que é isso? Por que não faz para o Damasceno? Hã? O senhor falou comigo. Aí é que está a diferença. Está fazendo. Por que o irmãozinho lá? Era uma festa para mim. Então. Aí o senhor falou, Damasceno ninguém faz festa. Ninguém faz festa. Aí eu falei, a partir de hoje, não faz mais festa para mim. E vocês não fazem para o Damasceno. Eu não sou melhor em nada. É isso, irmão. Esse é o problema. Isso é uma divisão. Em vez de eu ficar alegre, eu fiquei triste ver o Damasceno lá. Graças a Deus. Não é? Esse é o coração do Senhor, irmãos. Esse é o coração do Senhor. Entende? Nós não podemos fazer acepção de pessoas, irmão. Não podemos ter essas diferenças na igreja. Nós causamos divisão. Está vendo como estava causando uma divisão? Alguns são maiores, melhores, sem nicolaísmo. Outros são inferiores, né? Irmão, não é porque um irmão é rico, nós temos que dar preferência para esse irmão. É ao contrário, esses irmãos são mais problemáticos na igreja do que outros. Eu falei, se vocês quiserem fazer um bolo para mim, pode fazer. Eu vou na minha casa, a gente come junto. Isso. Até hoje, vou fazer aniversário. Não é para deixar de fazer, não. É o que eu estou falando. 14 de julho. Mas não faz não. Amém. Não é? E outra também, sabe? Os irmãos assim, outra boca que te louve, sabe? Não a gente mesmo se louva, mas a outro que louva, né? Deixa outro louvar o Senhor, né? Amém. Então, irmãos, não pode ter diferença entre irmão, pessoa mais pobre, pessoa mais rica na igreja. Nós temos a mesma graça que a pessoa de Cristo. Isso não pode ser divisão no meio dos irmãos. Até Tiago ele fala assim, não chame um rico, porque ele vai ser obrigado a te convidar também. Chama um pobre, porque pelo menos não tem nada para te dar. Entende? Mas, irmãos, não faça separação, divisão de irmãos, entende? Não faça isso. Ao contrário, pense naqueles irmãozinhos. Eles se sentem, às vezes,
de lado, sabe? Porque eles são mais simples, ele não pode convidar às vezes, porque tem receio. Quantos desses irmãos não convidam para ir na casa deles? Às vezes porque na nossa casa, às vezes a gente faz coisa boa para os irmãos vir, e eles não convidam porque lá eles não têm condições de fazer, entendeu? Pode falar, fala, irmão, o dia que vocês vão fazer na sua casa, nós vamos levar, entende? Mas nós gostaríamos de ir na sua casa. Né? Às vezes você vai ver como que ele vai abrir o coração. Amém, Senhor. Eu também sempre tinha desejo que os irmãos fossem. Né? Então nós não podemos fazer acepção, irmãos. Né? Agora, isso causa divisão na igreja. Às vezes a gente está fazendo isso sem perceber, irmão, mas estamos fazendo. Panelinha, irmão, na igreja, o Senhor odeia isso. Nicolaísmo, o Senhor odeia, entende? Porque não é assim. 3 João, para nós terminarmos. 3 João. Uma das coisas que um irmão me disse, que nós estávamos vendo, essa é uma das coisas que mais causa divisão no meio do povo de Deus. Mais causa divisão. São irmãos que desejam a primazia. Né? E que quer o primado. Ele quer a primazia. Né? Ele quer ter a posição de decidir. Né? E são irmãos que realmente eles causam divisão, porque eles não deixam os irmãos receber, não recebem, não deixam outros irmãos receber. Se receber, expulsa. E eu conheço gente assim, irmãos, e que ainda falam da unidade da igreja. Entende? Então, isso é muito sério no meio do povo de Deus. Né? É o verso 9, né? Só tem um capítulo. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, eu chamo de Idiótrefes, né? Que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas os que o querem receber, ele proíbe de fazerem e ainda o exclui da igreja. Nós temos que, a parábola de Jotão, irmão, ele nos ensina algo muito importante. Querendo ou não querendo, o povo de Deus, eles desejam que alguém domine sobre eles. Esse é um assunto. Então, os irmãos da responsabilidade precisam entender isso também. Que eles desejam ter alguém que reine sobre eles. Né? O povo de Deus. Então, com o tempo, eles vão aprendendo isso, né? Que o governo é do Senhor. A autoridade na vida de alguns irmãos é o Senhor neles, né? E a autoridade é espiritual. Então a igreja vai aprendendo. A parábola de Jotão nos fala. E quando a igreja não vai entendendo isso, realmente vai levantar um espinheiro que vai querer reinar sobre eles. Né? Então, nós temos que ver que primazia entre os irmãos. As pessoas, né, querer tomar aqueles irmãos como se fosse dele, sabe? Como a ideia, né, da pirâmide, um irmão cobre outros irmãos, e outros irmãos, então essa ideia, né, de querer dominar sobre irmãos, né, ter a primazia, as decisões todas estão com aquela pessoa, ou um ou dois, né? Não, irmãos, aqui a gente não pode fazer nada, que nós temos um tal irmão lá que ele é que decide as coisas, né? Tem que falar com ele, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Irmãos, cada localidade ela vai ter o seu governo feito pelo Senhor próprio. Cada localidade o Senhor vai tratar de forma independente. Né? Cada localidade tem as suas características. Cada localidade vai ter a sua graça do Senhor, o seu tratamento de forma específica. Né? Cada localidade, irmão. Nós não temos um centro da obra, gente que domina sobre outros irmãos, né? Que estão no governo desses irmãos, dessas igrejas. Nós temos que tomar muito cuidado sobre isso. Né? Se é para servir, amém. Né? Servir, todos podem servir, porque é o coração do Senhor. Né? Mas dominar sobre outros irmãos, irmão, ter a primazia, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque isso causa divisão no meio do povo de Deus. Isso é o que um irmão um dia me falou. Irmão, você pode ver que não é peixe pequeno que rompe rede. É peixe grande. Né? Peixe grande é que rompe rede. É que rebenta a rede. Né?
Então é isso aí, meu. Não é gente pequena, não é, são irmãos que querem estar lá em cima, entende? Governando, dominando. Né? Você pode ver que é o caminho do Senhor, quem segue o caminho do Senhor, irmão, esses irmãos são servos, né? Servos, né? Serve a igreja, serve os irmãos, né? Não tem nenhum tipo de domínio. Eles não falam nada se os irmãos não perguntar para eles. Né? Não chegam numa localidade, não vai querendo, sabe, começa a detectar o que está errado na localidade, começa a pregar em cima, direcionado para aquelas coisas, você está entendendo? Porque o irmão tem aquela posição mais de domínio, então chega naquele lugar, acho que tem que ser da maneira como ele pensa, sabe? Irmãos, não é dessa maneira, ao contrário, esses irmãos que são servos, eles só vão falar se os irmãos perguntarem. Chegar para ele e falar, irmão, nós estamos com um problema aqui, o que o irmão, né, poderia nos ajudar nesse ponto? Aí você vai ver que o irmão vai ajudar. Né? Mas do contrário, não fazem isso. Isso causa divisão, irmãos. Causa divisão no meio do povo de Deus. Né? Isso fere o coração do Senhor. Né? Que o Senhor nos livre disso, irmãos. E tem outras coisas, mas essas são as coisas mais principais que nós encontramos na palavra. Né? Lembre que o Senhor fez uma unidade perfeita. Lembre, irmão. Tudo que nós causamos divisão, nós ferimos o coração do Senhor. Amém? Vamos orar. Amado Senhor, nós queremos te bendizer, te dar graça, Senhor. E, Senhor, que não sejamos contados naquele dia, Senhor, quando estivermos diante da tua face no teu tribunal, Jesus. E fomos tratados como aquele homem que foi tratado e foi falado aos verdugos que o amarrasse, o encerrasse na prisão, até que pagasse o seu último centavo. E que também, Senhor, não sejamos contados com aqueles que vão ser contados como os infiéis, Senhor. Que o Senhor deu a ração a seu tempo e ele não ouviu, espancou os criados, Senhor. Senhor, e que não sejamos também com aqueles que dão de ombros à tua palavra, Senhor. Mas que sejamos aqueles que realmente trememos e tememos, Senhor, diante da tua palavra. Coração contrito, espírito abatido, que treme da tua palavra, Senhor. Senhor, que nós não sejamos também somente ouvintes esquecidos, Senhor, nos enganando a nós mesmos, mas que sejamos realmente executores da obra, Senhor, porque nós seremos julgados pela lei da liberdade, Senhor. Somos livres para vivermos segundo a tua palavra, Senhor, e seremos julgados por ela, Senhor. Bendito seja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, continue nos falando, Senhor, porque necessitamos ouvir a tua voz, Senhor, a tua direção. O Senhor é o nosso pastor, Senhor. O Senhor é o pastor e bispo das nossas almas, Senhor. Em nome de Jesus, nos guie, Senhor, nos guie por caminhos planos, Senhor. Nos guie por caminhos planos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Hoje nós fomos um pouquinho mais, irmão, mas